ele acredita até na projeção, ele acha que é interessante, mas ele não quer se desenvolver. Porque ele viveu, mas ele conta casos de assediadores que arranhavam ele em projeção e ele acordava com a marca no corpo. Interessante, né? Ele falou que tinha uma bruxa que quando ele era pequeno tentava arrastar ele, aí passava a unha assim, quando ele acordava tava a marca da unha assim no braço. Tá? A minha esposa conta uma história de quando ela era, acho que pequena ainda, ela relata uma situação de um pessoal que morava no Marubaí, parece, e aqui tinha poucas igrejas na época, eram poucas igrejas. Aí o pai dela era obreiro da igreja, e chegaram com a criança, e a criança aterrorizada, porque via um ser que muito horrível pelo relato da criança, e o ser vinha e batia nela. Eles escutavam um tapa sendo dado na criança, né, aplicado na criança, e a criança ficava com um mar que ninguém via nada, entendeu? Só a criança que conseguia ver. Ele vinha e mordia e dava tapa na menina, entendeu? Uma criança pequenininha. E aí o que acontece? Passou por várias igrejas, entendeu? Naquele momento ali parece que a oração que meu sogro fez deu uma amenizada, mas ela não procurou resolver aquela situação. Depois procurou alguns centros aí e parece que a menina foi iniciada como mãe de santo, não sei. E aí não sei o que sucedeu depois disso, entendeu? Eles falaram que ela tinha que desenvolver uma situação e tal. Eu não sei, o meu entendimento não é por esse lado, né? Mas a família levou. Mas a família levou mas assim, um assédio muito um assédio espiritual que tinha, você via o fenômeno acontecendo assim visivelmente, né? A criança sendo ofendida no corpo dela, entendeu? Acho que ficavam as marcas da mordida e dos tapas que ele dava, né? Aquele ser espiritual dava na menina. E o relato da criança que era um ser horrível, entendeu? Pequenininho, entendeu? Todo escuro, entendeu? Um semblante totalmente deformado, né? E muito feio mesmo. Ele aterrorizava aquela criança. A criança ficava aterrorizada quando ele chegava perto dela. São coisas que você não vê assim sendo explicitado, né? As pessoas não falam disso abertamente, né? Uhum. Mas é complicado. Interessante que em cada espiritualista a gente percebe que a maioria quem lida com a espiritualidade vivencia intimamente muita coisa, mas às vezes eles ficam com vergonha de falar, o medo, não sei o que eu quero falar. Então, meu pai tinha histórias. Meu pai que não acreditava na igreja, em centros religiosos, mas porque quando ele era jovem teve alguns traumas com espiritualistas que pegavam dinheiro do povo e investiam em patrimônio. Ainda hoje acontece isso. Isso é realidade hoje, isso acontece demais. Estava comprando um carro para sair, então meu pai... Isso acabou me dando uma liberdade de escolha, né, para o que me possibilitou uma liberdade para escolher o meu caminho espiritual. Mas ele me relata casos que ele foi visitar um tio meu, chegou na casa do tio, a casa estava toda aberta, as portas abertas, as janelas abertas. Aí ele achou ruim com esse tio meu, falou, por que você não fecha isso aí? Ele falou, rapaz, já fechei isso aí umas 10 vezes, mas vem um vento aí e abre tudo. Então é interessante, quando ele chegava naquele ambiente as coisas cessavam. Ele falou, quando ele chegava no ambiente a coisa parava. Muito interessante você investigar determinados aspectos da espiritualidade. Mas a gente tem que se atentar. Eu vejo alguns fenômenos que acontecem na minha vida, muitos fenômenos espirituais, assim, eu já presenciei muitos fenômenos, mas a gente tem que ir além dos fenômenos, porque o fenômeno em si não é a verdade. A gente tem que procurar entender, investigar a origem do fenômeno e o porquê do fenômeno. Isso aí. Entendeu? Antigamente eu ficava aterrorizado, eu ficava perdido, sem saber o porquê daqueles fenômenos. Hoje até mesmo sonhos, né? E geralmente eu tenho um dom que
consigo assim entender o sentido de alguns sonhos, né? O sonho geralmente ele não é, necessariamente não é aquilo que está sendo ali explicitado naquelas imagens que vem na sua memória. O sonho ele é uma alegoria de uma possível situação que pode acontecer com você, pode acontecer com um parente seu, pode acontecer com pessoas da sua família, amigos, entendeu? Mas nunca ele é uma alegoria, ele é uma representação de uma realidade, né? Mas eu creio que é um mover no mundo espiritual, creio piamente nisso. Há sonhos que não, há sonhos que são coisas do psique humano, mas assim, alguns sonhos específicos são simbolismo, né? Ele age de uma forma simbólica, espiritualmente falando, em sentido de alertar a gente sobre algumas coisas, algumas realidades que podem acontecer na sua vida ou está acontecendo e você não está percebendo. A sensibilidade espiritual é uma coisa que ela é nata, ela está em todas as pessoas, até mesmo aqueles que se dizem ateus ou incrédulos, que tem uma certa dificuldade com religiões. Religião não tem nada a ver com espiritualidade, muitas vezes. Mas mesmo as pessoas que são avessas a expressões de espiritualidade, talvez por meio de religião, todo mundo é passível disso, é passível de um envolvimento, de um mover no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é dinâmico, ele nos toca, ele interage com a nossa vida. Muitas vezes nós é que estamos meio que obscurecidos e endurecidos para o mundo espiritual, insensíveis. Porque também é uma estratégia de alguns seres espirituais te endurecer para que você perca a sensibilidade do mundo espiritual. Essa realidade nossa endurece a sua conexão. Hoje há eu creio assim, um trabalho de espíritos malignos, né, é uma forma organizada dos espíritos malignos de tornar o ser humano incrédulo e insensível a essa realidade espiritual. Muitos deles falam que a realidade que nós que existente é somente essa. Não há uma espiritualidade, não há um mundo espiritual, uma realidade pós-morte. Muitos desses espíritos estão levando as pessoas a crerem somente na matéria.